Bom, eu há um tempo atrás, antes de pegar essa questão de saúde pública, eu tinha dito a vocês que eu recebo os mapas do YouTube mensais. Quer dizer, eu posso ver até todos dias se eu quiser, mas basta o mensal. E eu vi qual era a população que me via na ocasião e eu percebi que o grande interesse eram os dois textos do Lacan. Função em campo da palavra, da linguagem, aliás, e o outro texto era variantes do tratamento padrão. Então, eu fiquei de fazer uma nova série para vocês, porque aquela série tem 4 textos, né, que se complementam. E é uma nova série que eu resolvi fazer e começar pela coisa freudiana, ou o sentido do retorno a Freud em psicanálise. No início eu ia começar pela situação da psicanálise em 56, ou talvez pela a direção do tratamento, os princípios do seu poder, alguma coisa nesse sentido. Mas aconteceu um episódio meio bizarro na minha vida. Eu faço parte de diversos grupos e um grupo francês subitamente se revoltou muito, dizendo que Lacan não sabia nada de Freud, que era um impostor, que era um místico. E eu tive uma discussão séria com o chefe desse grupo, que eu nem sabia que eu fazia parte do tal do grupo, essas coisas que você entra, você está convidada para. Você vai entrando, era um grupo enorme de pessoas. E aí, de repente, você vê que as pessoas iam saindo. Eu não estava sabendo, ele estava engrossando com relação ao Lacan. Até que ficamos praticamente eu e ele. E aí eu falei, você não sabe nada do Lacan. Eu conheço várias pessoas como você, que leu alguma coisa de quem escreveu sobre o Lacan, e não tem a menor noção de que seja o Lacan, e se dá o direito de falar do Lacan as coisas que você fala, quando o Lacan hoje não é um homem que pertença mais sequer à psicanálise, ele é um homem que é lido por cosmólogos, por lógicos, por matemáticos, por filósofos, por linguistas, o Lacan revolucionou um pensamento inteiro. E não tem essa história que Lacan não sabia Freud. Lacan sabia muito bem Freud. Vocês é que não sabem o Freud, que deviam saber. Então, brigamos muito e acabamos ficando amigos. Ele é de uma universidade importante, não vou dizer qual, Paris, mas é uma delas, e é bastante importante. E acabou que ele me convidou para fazer parte de um novo grupo, e ele está criando um novo grupo, e eu não sei até que ponto ele resolveu ceder e olhar o Lacan com uma nova ótica. Então, em homenagem a esse cidadão e a todas as pessoas que têm equívocos com relação ao Lacan, resolvi trabalhar a partir da coisa freudiana ou sentido do retorno a Freud em psicanálise. Sentido é no sentido de direção, para que sentido você vai, tá? Então, eu vou no sentido do retorno a Freud. Esse texto é uma ampliação de uma conferência proferida na Clínica Neuropsiquiátrica de Viena, em 7 de novembro de 1955, e publicada em L'Évolution Psychiatrique, 1956, número 1. Ele é dedicado a Sylvia.
Situação do tempo e lugar deste exercício. Nestes dias em que Viena, a fim de novamente se fazer ouvir pela voz da ópera, retoma, numa variante patética, o que foi sua missão de sempre, num ponto de convergência cultural, cujo concerto ela soube fazer, não creio estar vindo evocar fora de hora a eleição pela qual ela ficará, desta vez para sempre, ligada a uma revolução do conhecimento à altura do nome de Copérnico. Entenda-se como lugar eterno da descoberta de Freud, se é possível dizer que por ela o verdadeiro centro do ser humano já não está doravante no mesmo lugar que lhe atribuiu toda uma tradição humanista. O próprio Freud diz que ele, Darwin e Copérnico são as feridas na humanidade, né? Copérnico mostrou que não era a Terra que era o centro, né? A Terra girava em torno do Sol. E o Freud compara a revolução que ele cria, descentrando o homem, ou seja, marcando que o penso onde não sou e sou onde não penso, como Lacan vai depois usar a partir da Demarche de Descartes, exatamente o homem está onde? No lugar da memória dele, que é inconsciente. E é a partir dali é que ele age. O inconsciente é soberano em relação à consciência e à atenção. Por isso é que ele trai toda hora e ele se faz mostrar de todas as maneiras. Ou porque você sonha, ou porque você tem ato falho, ou porque você comete um lapsus linguae, ou porque faz um xiste, né, uma piada, ou enfim. Basta ler a Psicopatologia da Vida Cotidiana do Freud para entender como é que o inconsciente se expressa o tempo inteiro, inclusive na escolha dos seus objetos pessoais, da mulher com quem você se casa, do marido, ou do nome que você põe no filho, ou do bairro que você vai morar, ou da roupa que você veste, ou da profissão. Tudo isso não está dado a partir da sua consciência, da sua resolução, isso tudo está dado a partir do seu inconsciente, né? Então, o Lacan está retomando o que foi dito pelo próprio Freud. A psicanálise Freud, fez uma revolução equivalente à revolução coperniciana, na medida que ele descentrou o homem, assim como Darwin também, mostrando que a gente veio, né, da pulga, do gafanhoto e tal, mas chegou lá no macaco, né? Então acaba com toda uma tradição humanista, etc. Então Lacan diz que ele vai para Viena para botar as coisas no lugar de volta e marcar Viena como o lugar onde foi feita essa revolução coperniciana, entre aspas, pelo Freud, que foi a criação da psicanálise. Sem dúvida, mesmo para os profetas a quem seu país não foi totalmente surdo, deve chegar um momento em que nele se observa seu eclipse, nem que seja após sua morte.
Vocês já viram, né? Eclipse do Sol, eclipse da Lua, não já? Ah, vai ter eclipse, todo mundo vai lá ver, aquela sombra. Convém ao estrangeiro a reserva no que tange as forças que põem em jogo esse efeito de fase da Lua, no caso. Por isso mesmo, o retorno a Freud de que aqui me faço arauto é aqueles homens que iam de um lugar para o outro levando as notícias, né, e fazendo chegar o que era sabido de um lugar para o outro, né? Situa-se num outro lugar. Então, o retorno a Freud, de que aqui, ali em Viena, ele se faz arauto, situa-se num outro lugar, Lacan está dizendo. Lá onde o evoca suficientemente o escândalo que o doutor Alfred Winterstein, aqui presente, lá naquele lugar onde ele está falando, soube destacar como presidente da Sociedade Psicanalítica de Viena, quando esse escândalo se consumou, ou seja, na inauguração da placa comemorativa que designa a casa onde Freud elaborou sua obra heróica, e que não está no fato de esse monumento não ter sido dedicado a Freud por seus concidadãos, mas no de não se ter tributado à Associação Internacional daqueles que vivem de seu apadrinhamento. Lacan tinha uma especial ojeriza a essa gente que vivia na aba da instituição. Não? Falha sintomática, quer dizer, foi um sintoma, por trair uma renegação que não vem desta terra, onde Freud, por sua tradição, foi apenas hóspede passageiro, mas do próprio campo cujo encargo ele nos levou e daqueles a quem confiou sua guarda, digo, do movimento da psicanálise, onde as coisas chegaram a tal ponto que a palavra de ordem de um retorno a Freud significa uma reviravolta. Em primeiro lugar, Freud nasceu na Morávia, que veio a ser Tchecoslováquia. Viena não era a cidade natal do Freud. Depois Freud, por sua vez, vem a família, o avô, o bisavô, eram rabinos na Península Ibérica. Tiveram que migrar por causa da diáspora. E aí o pai do Freud veio a ser comerciante na Morávia. Então, já tem uma migração aí. Depois Freud foi para Berlim. Estudou, voltou, foi para França, estudou com Charcot, voltou para Viena. Freud perdeu o diploma de medicina porque disse que existia pacientes histéricas, homens histéricas. Ele viu Charcot lá no Charcot. Isso deu problema para ele. E, por fim, Freud, quando funda a primeira escola de formação de psicanalistas em 1920, e daí nasce a International Training Commission em Berlim. Quem vai cuidar da commission
Ettingen, mas a ideia surge com o Nürnberg, de fundar essa escola para organizar tudo. Então, na verdade, Freud é um passageiro. E depois de Viena, ele sai e vai para a Inglaterra, e é onde ele morre, né? A princesa Bonaparte providencia Marie Bonaparte, que é da escola lá de Paris, de onde Lacan fez parte, para que Freud se salve. Eu vou parar aqui. A gente está iniciando esse retorno a Freud. Ele está dando um panorama do Freud. E voltando sempre à ideia de que nós vamos ter que usar os conceitos muito bem usados, né? O único que eu precisei falar que foi eclipse, mas aí vocês sabem o que é, todo mundo vive vivendo, não precisei. Ele inclusive diz que é exatamente nesse sentido mesmo, da gente ver no céu. Então, dessa coisa que de eclipsar um determinado grupo, né? Um determinado mundo, ou determinadas pessoas, ou o próprio Freud. Então, e ele vai retornar ao Freud. Então, eu vou parar aqui. E aqui a gente começa a coisa freudiana, ou sentido do retorno a Freud em psicanálise. Aí vamos ver se o Freud não sabia psicanálise. Tinha uma velhinha da IPA, quando eu estava dando, acho que função e campo da palavra, ela fez umas 17 conferências para dizer que o Freud Lacan nunca leu Freud. Aí eu me pergunto, o que este livro desta grossura tem, além de Freud? Bom, tem muitas coisas que ele agrega, né? Lacan, não é à toa que ele é um grande pensador do século, tanto do século XX como dos XXI, para os cientistas. Ele agrega muito valor, ele é muito culto, mas ele não sai do Freud na parte da psicanálise, ele vai. Ele vai abrindo, né? Assim, aqui o Freud deu uma escorregada, porque, claro, o Freud estava construindo, né? E aí Lacan, já pega a construção pronta. Em 1950, o projeto já tinha sido editado, o livro que o Freud fez, escondeu lá na gaveta, foi editado póstumamente. Lacan lia perfeitamente alemão, e sem o projeto você perde muito. Outra coisa, Lacan sabia hebraico, e tem muito da gramática hebraica na psicanálise. Então, dizer que ele não sabia Freud é coisa de quem não sabe Lacan ou quem não sabe Freud. Bom, então, aliás, o rapaz que falou mal do Lacan acabou me dando uma bibliografia que era um cidadão que citava Lacan. Bom, se cita Lacan, não é Lacan, né? Preciso que ele tenha lido Lacan. A gente vai ficar aqui nesse parágrafo. Em português é página 403, em francês já entra na página 402. Francisco tem um atraso, assim, tá bom? Bom, fica por aqui.